Glória a Deus. Quero saudar a noiva do Cordeiro com a gloriosa e santa paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Motivo de alegria nós voltarmos aqui nesta noite, depois de alguns anos, para adorarmos ao Senhor. Faz muito tempo que eu vim aqui na igreja do Parque Montreal. Quero louvar a Deus pelo privilégio e oportunidade. Não estou muito bem, com febre, com dor de cabeça, passei mal hoje, mas eu dei a minha palavra que estaria aqui nesse dia de hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Quero louvar a Deus pela vida, do pastor Jefferson, meu amigo particular, tem me ajudado muito. Fico feliz de rever alguns obreiros, irmãos, Felipe, algumas irmãs e todos que estão presentes nesta noite. Você crê que Jesus está presente na casa? Louvado seja Deus. Eu tive a audácia, senti no coração de convidar o evangelista Rafael. Pela terceira vez ele vai estar pregando quarta-feira ali na igreja do Jardim Olga. Meu pastor é o pastor Rogério. Depois de 18 anos na sede, eu estou no Olga ajudando o pastor Rogério. E o Rafael pregou. O dia que os irmãos quiserem convidar, pode ficar tranquilo. Se ele novo, imagina pregando. E é Bíblia, viu, irmão? É Bíblia. Eu aprendo Bíblia com ele. Faz teologia de segunda-feira conosco, ali no Davi Lucas, na igreja do pastor Davi Bionte. E toda vez que convidei, não tem tempo ruim, não. Se falar que é com dinheiro, sem dinheiro, a pé, do jeito que for, eu te chamo para jumento, ele vai. Já passou na igreja de Minas Gerais. Para quem não olha se fala é cego, mas também sabe dirigir. É cego, mas não reclama da vida. O motorista vem se divertindo com ele, de lá do Jardim Silva até aqui, que eu busquei do Silva. O cara falou: como é que pode alguém ter uma deficiência física e não questionar e ainda brincar com a própria deficiência? Esse é o Rafael, para quem não conhece. Aí, não reclama de nada, irmão. Mas é uma bênção louvando, que é uma bênção pregando, Pena que ele não pode ver o movimento aqui, Rafael? Não viu nada, É verdade, eu pensei em ver nada. Não estou sem ver nada. Louvado seja Deus. Quero convidar os irmãos a abrir as nossas Bíblias nesta noite. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 5. Estamos diante de um culto de missão. Quando o Jefferson mandou o cartaz para mim, foi um culto de missão, eu fiquei até meio confuso. Foi uma missão que foi domingo passado. Eu falei: eu sou agente missionário. Eu falei: agora estou confuso. Porque o meu pastor não me libera passar e dizer que eu sou o primeiro. Aí falou: não, houve um contratempo. Aí eu falei: agora entendi. Eu falei: se o Rogério liberou, então tá bom. João capítulo 5. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo número 5. O tema epígrafe fala sobre a cura no paralítico no tanque de Betesda. Quero convidar os irmãos a ler a Bíblia comigo a partir do verso de número 5, 6, 7 e versículo de número 8, para que nós possamos meditar nesta noite. Quem não tem Bíblia, esteja ao lado do seu irmão, da sua irmã, para que todos nós juntos possamos fazer menção da leitura da palavra. Quero deixar um abraço para o meu amigo, evangelista Marcos Conceição, que eu não estou vendo ele aqui, mas é muito amigo meu. Então quem vê ele, que diga que eu deixei um abraço para ele nessa noite de hoje. A sua irmã dele está aqui, que vieram. Louvado seja o nome do Senhor. Acharam? Diga assim a palavra do Senhor. E estava ali um homem que havia 38 anos e se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu: Senhor, não tem homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Versículo 8, Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Vamos repetir o versículo 6, todo mundo junto, numa só voz. 1, 2, 3. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? Louvado seja Deus. A igreja pode tomar assento nesta noite. Glória a Deus. Para que nós possamos entender o texto escrito por João, que foi um dos discípulos, um dos escolhidos para fazer parte do colégio apostólico, onde Marcos capítulo 3, depois que Jesus sobe ao monte para orar, ele desce, e ele tem a audácia de escolher 12 homens para poder instruir, capacitar, com o objetivo de que esses homens lá na frente depois viessem dar continuidade ao mesmo homem que o Pai havia designado para o Filho, que era Jesus, que veio aqui nesta terra. Nós entendemos, louvado seja, foi em Atos capítulo de número 1, louvado é quando Jesus subiu na sua sessão, era preciso que Jesus subisse para que se cumprisse o derramamento do Espírito Santo sobre a vida dos apóstolos, aonde estavam eles ali, depois de 10 dias após a sua sessão, completando 50 dias, que era a festa, louvado seja o Pentecoste, após ele ter ressuscitado e permanecido 40 dias com os seus discípulos. O texto fala que é aí que eles estavam todos reunidos, orando, quando de repente veio um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa,
e foram vistas sobre eles línguas repartidas como de fogo. Foi aí que eles foram revestidos, capacitados para dar continuidade à obra que Jesus havia designado para eles como discípulo, como aluno. Louvado seja o nome do Senhor. E dentre esses 12, João é o que vai escrever e narrar acerca desse texto em João capítulo 5. Mas para que nós possamos entender, eu aprendo que todo texto gira em torno de um contexto. Por quê? Porque texto sem contexto acaba virando pretexto, aí que surge as grandes heresias no meio do povo de Deus. Mas para que nós possamos compreender a narrativa dita por João, nós vamos entender que no seu capítulo 1, João começa narrando, dizendo que no princípio ele era o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, mas o verbo se fez carne, e agora passou a habitar entre os homens. Agora João, no seu capítulo 2, ele vai apresentar o primeiro milagre realizado por Jesus no início do seu ministério terreno, quando ele deu logo início à chamada do Pai. Aí a gente vai entender que foi justamente na festa, nas bodas de Canaã, quando Jesus é convidado com seus discípulos, pastor Jefferson, para fazer parte daquela festa onde a sua mãe já estava presente. O texto sugerido fala que foi justamente naquela festa que acabando-se o vinho, não podendo dar continuidade, porém todavia a mãe de Jesus vai se direcionar ao filho pedindo para que ele tomasse as devidas providências, para que ele fizesse alguma coisa, porque a festa não poderia acabar e ela queria ver Jesus realizar sinais. Porém Jesus, olhando para sua mãe, disse: que tenho eu contigo, mulher, se ainda não é chegado a minha hora. Jesus estava querendo dizer que é um tempo determinado para tudo, e para todas as coisas há debaixo de todo o céu. Há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de chorar e há tempo de se alegrar. Pois aperta o cinto e se prepara, porque o tempo de cantar vai chegar sobre a vida de alguém nesta noite, diante deste culto de missões. Porque fiel é aquele que te prometeu, e fiel é ele para cumprir, porque nós temos que pode passar o céu, pode passar a terra, mas as palavras dele não vão te passar sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, nesta noite diante deste lugar. Aleluia. Jesus então dá ordem para que pegasse as talhas cheias de água, e quando foi feito, ou foi quando cumpriram aquilo que Jesus havia dito, quando colocaram o caneco que subiram, a água havia sido transformada no melhor vinho, para que pudesse dar continuidade naquela festa. Ou seja, Jesus é especialista em transformar aquilo que é impossível em causa possível sobre a tua vida nesta noite. Ele é especialista em transformar tristeza em alegria. Então se prepara, porque Jesus já está na casa, ele foi convidado para a festa, e haverá milagre da parte do Senhor sobre a tua vida. Ele desanime, portanto, todavia, glorifique, exalte e interpreta, porque haverá sinal da parte dele sobre a tua vida nesta noite. O segundo milagre realizado por Jesus no início do seu ministério terreno está no Evangelho de João capítulo 4, verso 42 ao 52. É o texto que antecede o texto que nós lemos. Fala acerca de um certo centurião, ou um oficial do rei, melhor dizendo, que sai de casa para não para ter com Jesus em Caná da Galileia. O oficial esse, cujo nome não é revelado, porém que todavia ele vai rogar para que Jesus descesse com ele até a sua casa e curasse seu filho, que estava enfermo e à beira da morte. De repente Jesus, olhando para aquele homem, disse: se vós não vedes sinais de milagre, não crereis. Porém todavia ele rogou para que Jesus descesse, ele insistiu para que Jesus descesse, e Jesus falou: então vai, porque teu filho vive. Ouvindo ele as palavras de Jesus, voltou novamente para a sua casa. O texto fala que no meio do caminho deu ter com ele algum dos seus criados, e gritou de longe: fique em paz, meu Senhor, porque teu filho vive. Ele disse: como é que é? Fica em paz, porque teu filho vive. Ele disse: a que hora se sucedeu isso? Por volta da 7, que era justamente a 1h da tarde. Ele disse: foi a mesma hora em que Jesus disse: vai, porque teu filho vive. Jesus está dizendo: aqui é do teu coração, e sai daqui hoje em posse de vitória, porque ainda hoje, antes de você atingir o batente da porta da tua casa, haverá resposta da parte de Deus para a tua vida, haverá resposta da parte de Deus para a tua casa, haverá resposta da parte de Deus para a tua família. Antes de você atingir o batente da porta, haverá resposta de oração para a tua vida, diz o Senhor. E nós estamos diante de um culto de missão. Missão é função, de acordo com o dicionário, missão é função ou poder que se confere a alguém para fazer algo. Todos nós temos
conduzir o povo através de um bom ensinamento, para que ninguém vai se perder, para que naquele dia possa ter um encontro com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A função daquele que está à frente do trabalho é liderar, é reger. A função do sinoplasta é oferecer o melhor som, para que nós possamos adorar ao Senhor com dignidade. Então todos nós temos uma função no reino de Deus, mas existe uma função que foi dada para todos, independente da faixa etária, não importa se você é criança, adolescente, jovem, se você é obreiro, se você é apenas um membro da igreja. Eu quero dizer hoje, uma ordem foi dada para toda a igreja. Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15, de ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Esta é uma função que foi dada a toda a igreja. Ide e pregai o evangelho a toda criatura, porque quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. Então receba essa função da parte do Senhor nesta noite. Não importa qual é o teu cargo, qual é a tua posição, não importa se você é obreiro, se você é criança, se você é jovem, você tem um dever, obrigação de propagar Cristo como Salvador para aqueles que estão perdidos em meio ao pecado. Aleluia! Graças a Cristo. É o que a igreja fez nesse dia de hoje. Um culto evangelístico. Agora, o que seria missões? A palavra missões é uma palavra que vem do latim mito, que no grego apostelo no Novo Testamento tem o mesmo significado da palavra. O primeiro a fazer missões foi Deus. Quando Deus olhou para o mundo e viu que todos haviam pecado e destituídos foram da glória de Deus. Percebe que quando Deus olhou para a humanidade decaída, percebeu que não havia um justo sequer, um justo. Por quê? Porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. A Bíblia fala que Jesus, ou a história vai dizer que Jesus vai olhar à sua direita e vai dizer para que o filho se prepare, porque havia chegado a sua hora. Porque Isaías 59, versículo 8 diz que o pecado faz divisão ou separação entre vós e o vosso Deus. Irmão, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Olha só, primeiro eu vou citar João 3,16. O texto diz assim, o texto-chave da Bíblia: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu a vida do seu Filho unigênito, seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas possa ter a vida eterna. Percebe que é o verbo dar dentro desse versículo, João 3,16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu a vida do teu Filho unigênito. O verbo dar aqui não é simplesmente você dar qualquer coisa, mas é você pegar aquilo que você tem de melhor, aquilo que você ganhou, que você, sabe, tem tanto amor, carinho, que você passou aqui no meio e toca. Isso aqui eu tenho ciúme, isso aqui eu zelo, isso aqui eu preservo. Dar aqui não é dar simplesmente qualquer coisa, mas é você dar aquilo que você tem de melhor, é dar aquilo que você ama. Aleluia! Para ser oferecido e pregado no madeiro, para morrer por alguém que não é digno, muito menos merecedor. Eu faço uma pergunta: quantas mães nós temos aqui nesta noite no culto de missões? Mães? Não vou perguntar pai, porque o amor de mãe que é comparado quando Deus resolve citar na Bíblia. Quantas mães nós temos aqui? Vou te fazer uma pergunta para você, mãe, nesta noite. Você teria coragem de pegar o seu filho que foi gerado nas suas estranhas, que depois de 9 meses você tendo ele no braço, poder amamentar, muitas das vezes vendo ele engatinhar ou começar a dar o primeiro passo, você teria coragem de pegar o seu filho que você tanto ama para pregar no madeiro para morrer por alguém que não é digno ou merecedor? Não? Tá aí, ó. Você não teria coragem. Mas quando Deus olhou para mim e para você, viu que nós éramos pecadores, que nós não éramos merecedores, pois ainda assim toda vez ele pegou o que ele tinha de melhor, aquilo que ele realmente amava, e disse: Jesus, agora é a hora de ser morto e pregado naquela madeira, para que o povo daquela igreja ali louvado eu possa ser alcançado pela graça, um favor imerecido. Graças a Deus! Se não fosse Deus amar o mundo e dar o seu único filho para ser pregado, talvez você do Montreal estaria aqui nesta noite podendo dizer: Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mesmo sabendo que você é uma prostituta, um mentiroso, um alcoólatra, um enganador, um farsante, porém todavia Ele te amou primeiro. É por isso que Ele pegou o que Ele tinha de melhor e deu, para que o seu filho fosse pregado, para que por intermédio da sua morte
o véu rasgasse de cima a baixo, fosse aberto as cortinas e fosse aberto o livre acesso para que eu e você pudéssemos falar diretamente com Ele. Ele está presente nesta noite, Ele vai mudar o curso da tua história. Graças a Deus, aleluia! Entendemos o que é missão, o que é missões, porém todavia vamos continuar com o texto. Agora o segundo milagre eu disse qual foi? O primeiro milagre foi Jesus transformar água em vinho, no início do seu ministério. O segundo milagre, João capítulo 2, foi Jesus curar, João capítulo 4 foi Jesus curar o filho do oficial do rei. Agora o terceiro milagre realizado por Jesus no início do seu ministério está no Evangelho de João capítulo 5, ao qual nós fazemos menção da leitura de alguns versículos bíblicos nesta noite. Percebe que João começa narrando, diz: depois disto havia uma festa entre os judeus. Festa essa da qual nós não sabemos qual festa verdadeiramente seria, até porque louvado Deus existia a festa da Páscoa, a festa do Pentecoste, a festa da colheita e a festa do Purim. A festa da Páscoa está no Evangelho de João capítulo 2 versículo 23, Evangelho de João capítulo 6 versículo 4 e Evangelho de João capítulo 11 versículo 55. Mas para a maioria dos historiadores, leitores e pesquisadores, acredita que esta festa poderia ser a festa do Purim, festa esta que não foi inserida no rol da lei dada por Deus a Moisés, ao seu irmão Arão, mas que todavia foi criada pela rainha Esté e pelo povo de Deus contra as astutas ciladas de Ramã. Então percebe-se, louvado seja Deus, que o texto continua dizendo: ora, em Jerusalém há próximo a porta das ovelhas. A palavra porta, de acordo com o dicionário Aurélio, é símbolo de acesso e de oportunidade. Porta, símbolo de acesso e de oportunidade. Mas esta porta das ovelhas, ela já existia desde o Antigo Testamento, para que você possa entender e compreender. Quando você vai para o Antigo Testamento e pega o livro de Neemias capítulo 3 e o versículo de número 1, quem era Neemias? Neemias era um jovem que ele nasceu e cresceu fora da terra natal dos seus pais, a Jerusalém de Deus, onde Neemias nunca havia pisado, conheceu só de ouvir falar. Mas quando Neemias recebe a notícia de um dos seus irmãos por nome de Anani, acerca dos 50 mil judeus que estavam voltando para a sua terra após o cativeiro de 70 anos, o texto fala que Neemias, ele vai se compadecer pela terra dos seus pais, que ele nem mesmo conhecia ou havia pisado os pés. O texto fala que Neemias vai levantar uma lamentação, aleluia, contra o seu pecado, contra o pecado dos seus pais que estava à sepultura e contra o pecado da nação de Israel. O texto fala que Neemias, ele ora para que Deus tocasse o coração do rei Astagede, para que esse desse a ele uma carta de autorização, para que ele pudesse ir para Jerusalém e começar a reconstrução da cidade que havia sido destruída pelo povo caldeu. Porém, todavia, Neemias, sendo copeiro e servindo ao rei, ele recebe a carta, vai para Jerusalém. Só que o texto fala que na calada da noite, Neemias, pastor Jefferson, vai sair de fininho, vai arrodear a cidade, evangelista Rafael, e vai começar a observar o descombro. Porém, todavia, dentre as 12 portas que existia, a primeira porta a ser reconstruída chamava-se Porta do Gado, que passou a se chamar Porta das Ovelhas. Então é desde o Antigo Testamento que a Porta das Ovelhas já existia, mas era conhecida como Porta do Gado. Então você vai entender, louvado seja Deus, que independente, aleluia, do contexto que nós entendemos aqui, que era desde o Antigo Testamento, que pegava-se um animal, passava-se pela Porta das Ovelhas, descia-se até o tanque de Betesda, lavava-se as suas estranhas, e o animal seguia corredor dentro para ser abatido e oferecido como sacrifício diante do altar do Senhor. Então o texto é bem claro: em Jerusalém há próximo à porta das ovelhas. Eu disse que porta era símbolo de acesso e de oportunidade. Eu quero apresentar para você uma única porta de acesso e oportunidade que está escancarada para a tua vida nesta noite. João capítulo 10 versículo 9 hoje: eu sou a porta de acesso e oportunidade que está aberta para a tua vida nesta noite. Ele é a porta de cura, ele é a porta de salvação, ele é a porta de emprego, ele é a porta de faculdade, ele é a porta de restituição. Jesus é a porta de acesso e oportunidade que está aberta para a tua vida nesta noite. Quem entrar por mim salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagem para a vossa vida. A porta de acesso está aberta, a porta de acesso está aberta. Permaneça sobre a porta, passe pela porta, porque tem vitória da parte de Deus para a tua vida nesta noite. Deus, aleluia! Glórias a Deus! Jesus é a porta de acesso e oportunidade. Quando eu falo de porta, eu olho para o livro de Atos, capítulo 16, versículo 24 e 25. O texto fala sobre Paulo e Silas, dois missionários,
que atravessaram a Macedônia depois de receber ou depois de interpretar o sonho, do outro lado havia pessoas precisando de ajuda. O texto fala que perto da meia-noite Paulo e Silas oravam e cantavam hinos ao Senhor, mas os outros presos os escutavam. Percebe que muitas das vezes nós somos observados aonde nós moramos, onde nós trabalhamos, onde nós vivemos. Tem pessoas que estão nos observando para ver que tipo de crente somos nós. Se somos aquele crente que damos bom testemunho, testificamos acerca de Cristo mesmo diante da aprovação, ou se estamos murmurando e dando mau testemunho. Porque não tem como você ganhar alguém para Cristo quando muitas das vezes você não demonstra um bom testemunho e consegue provar para as pessoas, passar para ela que independente da circunstância, Deus continua sendo na tua vida, quer com a porta aberta ou com as portas fechadas. Aleluia. E aqueles homens estavam o quê? Ouvindo, ou seja, observando. Vamos ver o que vai sair desse Paulo e Silas. O texto fala que Paulo e Silas pela meia-noite oravam e cantavam hinos ao Senhor, e os outros presos escutavam. Mas de repente sobreveio um tão grande terremoto, abalou os alicerces daquele cárcere e foram abertas as prisões de todos. Abriu-se todas as portas. Percebe que não é singular, é plural. Não está dizendo que abriu uma porta, mas abriu todas as portas. Deus vai abrir porta que não tem na tua vida nesta noite. Glórias a Deus! Deus vai arrumar as cadeias da tua casa. Deus vai entrar com providência através do teu testemunho, da tua oração. Termina aqui a fé. Eu vejo Deus entrando com milagre na vida de pessoas que atenderam aqui hoje, nesta noite. Ai, é meu ícone aqui a fé, eu estou vendo Deus entrar em lares aqui, pastor Jefferson. Eu posso ver Deus trabalhando de uma forma sobrenatural. Deus disse ao meu coração quando entrou nesta igreja que vai honrar o teu propósito desde o primeiro dia em que você entrou nesse lugar. Muitos podem olhar você que vem como menino, mas Deus sabe o que Ele colocou no centro da tua vida. Então te prepara, porque o vento sopra. Pode se levantar quem for, mas eu sou contigo. E aonde o que está em Filadélfia? Escreve isso, diz o que é santo, o que é verdadeiro, que tem a chave da vida, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Olha o que ele está dizendo para a igreja do Montreal nesta noite: eu conheço as tuas obras, eu tenho visto os seus esforços, o vosso trabalho. E eis que diante de ti nesta noite eu pus uma porta aberta cujo ninguém pode fechar. Terminou a força, debilitado, fraco, perseguido, caluniado, enfermo, desempregado. Tu ainda tem guardado a minha palavra. E eu tenho negado o homem. Quem é que tem guardado essa palavra? Quem é que tem guardado essa palavra? Começou você ver no versículo número 11. Eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quem é que tem guardado a palavra nesta noite? Ele está dizendo: eu conheço as tuas obras. Diante de ti nesta noite eu escancarei uma porta que ninguém pode fechar. Mesmo tendo pouca força, debilitado, fraco, perseguido, caluniado, tu tem guardado a palavra, tu tem guardado a palavra e não tem negado o meu nome, diz o Senhor. Graças a Deus, aleluia! Jesus diz: eu sou a porta de acesso e de oportunidade. Ele é o caminho, a verdade, a vida, como diz João 14, versículo 6. E ninguém vai ao Pai se não for por intermédio dele. Ele é o único caminho, a única verdade e a única vida. Mas ele disse: eu sou a porta de acesso e oportunidade que está aberta para a tua vida aqui nesta noite. A porta chamada Jesus está escancarada. Aleluia! O texto fala que próxima porta, não veio um tanque chamado Hebreu, Betesda, qual tem 5 alpendres. Betesda, casa de misericórdia. Fonte de água onde havia 5 alpendres, 5 colunas ou 5 pavilhão. Quando o texto está sugerindo isso, alguns historiadores vão dizer que o tanque media 110 metros de comprimento, 40 de largura e chegava até 23 de profundidade. O texto sugerido, quando fala, louvado seja no versículo 2 ainda, que havia 5 pavilhão ou 5 colunas, eram 2 de cada lado, uma no meio, dividindo 2 tanques.
Mas o que me chama a atenção diante de um texto como esse, numa noite como essa, não é o versículo louvado seja Deus que nós acabamos de mencionar, mas é justamente o versículo de número 3. Por quê? Eu nem me preocupei pelo fato de alguns historiadores dizer que o tanque media 110 de comprimento, 40 de largura ou 23 de profundidade, pelo fato de ter 5 pavilhões, 5 colunas, 2 de cada lado no meio, dividido em 2 tanques. O que me chamou a atenção é o versículo 3. Por quê? Porque o texto do versículo vai neste jazia ou havia uma grande multidão. Mas não era uma multidão de pessoas comuns, eram pessoas que eram problemáticas, eram portadores de uma deficiência física, eram cegos, coxos, mancos e paralíticos que estavam ali porque esperavam pelo movimento das águas. Percebe que portadores de deficiência física, como diz o texto que está mencionado aqui, João capítulo 5, versículo 3, eram pessoas que eram desprezadas pela sociedade judaica daquela época, eram pessoas que eram vistas como zero à esquerda, que não tinham valor. O versículo 1 diz que havia uma festa entre os judeus. Se havia festa, portadores de deficiência não podiam participar. Se havia festa, portador de deficiência não podia entrar no templo, não podia sacrificar e muito menos adorar. Então o que fazia? Juntava-se os portadores, varria-se as ruas, passava pela porta das ovelhas e levava-se para o tanque e mentia para eles que um certo anjo descia, movimentava a água e quem fosse curado pelo movimento seria curado, quem tocasse seria curado. Mas aí eu li a Bíblia de Gênesis Apocalipse e nunca descobri na leitura toda que anjo já curou alguém. Anjo não cura, anjo não salva, não liberta. É por isso que se você entrou aqui hoje esperando um anjo descer com bandeja para te abençoar, você veio no lugar errado, porque não é anjo que vai descer aqui para movimentar essa água. Jesus é a verdadeira fonte de água que está jogando sobre o eterno. Ele é a verdadeira fonte de água que vai jorrar sobre a tua vida de forma sobrenatural. Glória a Deus, aleluia! Ele fala: quem tem sede, vem a mim e beba, porque rios de água viva fluirão do teu ventre. Jesus é a verdadeira fonte de água que está jorrando sobre Betesda nesta noite. Permaneça sobre Betesda, porque haverá milagre da parte de Deus sobre a tua vida. Graças a Deus! Então o anjo não pode curar. E esses portadores que eram desprezados pela sociedade, você vai entender que eram pessoas que eram vistas como zero à esquerda, não tinha valor e não servia para nada. Você prova no Antigo Testamento, livro de Levítico capítulo 21, versículo 17 diante. A lei que foi dada por Deus a Moisés da seguinte do sacerdote do seu irmão Arão, foi da seguinte forma: Moisés diga para Arão que todo aquele que for da sua descendência, mas que for portador de uma deficiência, sendo ele cego, coxo, manco, paralítico, como outras deficiências que Levítico 21 vai revelar em 17 diante, não poderá exercer a função sacerdotal e nem poderá sacrificar perante o meu altar. Ainda no Antigo Testamento, o livro de 2 Samuel capítulo 5, versículo 4 ao 8, o texto fala que era Davi da idade de 30 anos quando começou a reinar, e reinou Davi 40 anos, 7 anos e meio reinou de Judá, e 33 anos em toda Jerusalém e todo Israel. Nesse contexto, Davi vai convocar os seus melhores homens para invadir a fortaleza de Sião, que era a terra do Jebuseu. Ele vai dizer: aquele que invadirá tomar, eu, Davi, vou nomear e colocarei como capitão da minha guarda, porque logo depois se chamará cidade de Davi. Aí Davi falou assim: mas tem uma condição: deita fora aqueles que aborrecem a minha alma. Os homens falam: mas quem é Davi que aborrece a sua alma? E o texto vai dizer: Davi fala o cego, o coxo, o manco e os paralíticos. É por isso que na era da graça, no Novo Testamento, para quem gosta de ler Bíblia, quando você pega Marcos capítulo 10, 46 ao 52, você tem um texto narrado acerca de um homem que nem nome tinha, mas que era filho de Tideu e que era cego, que estava perdido no meio do caminho sobre a cidade de Jericó. E que quando Jesus passa pela cidade, ouvindo Bartimeu que era Jesus de Nazaré, começou a falar: mas é filho de Davi, tem misericórdia de mim. Percebe que ele era portador de deficiência. Por causa da lei, ele tinha que ver jogado pelas ruas de Jerusalém, esperando, dependendo que alguém colocasse a mão no bolso e te oferecesse uma esmola. Porque dar esmola para alguém dentro da cultura judaica é a mesma forma de atribuir adoração a Deus. Então Bartimeu era portador de deficiência, era um zero à esquerda, não tinha valor para a sociedade, não servia para nada e não poderia entrar no templo para adorar. Quando você pega o livro de Atos capítulo 3, o texto fala que Pedro e João saíram juntos para orar às 3 horas da tarde e se depararam com um coxo desde nascença, que era colocado todos os dias perante a porta chamada Formosa. Por que o coxo era visto do lado de fora do templo e não do lado de dentro? Porque ele era portador de deficiência. E a lei dizia em Levítico que ele não podia entrar no templo, não podia sacrificar, não poderia adorar. Era o quê? Zero à esquerda. Não tinha valor para a sociedade, não tinha utilidade, não servia para nada. Aí você pega João capítulo 9. Jesus passa pela porta da cidade e se depara com um cego de nascença. Os discípulos, na sua ignorância, olharam e disseram assim: quem pecou? Ele ou seu
Deus Pai para que ele nascesse assim. Os discípulos estavam presos na antiga aliança. Eles já estavam aprisionados lá no livro de Êxodo capítulo 20, versículo 5, ou Deuteronômio capítulo 5, versículo 9, que dizia que Deus visitava a maldade dos pais dos filhos dele, a primeira, segunda, terceira e quarta geração. Tem gente que ainda crê em maldição hereditária por causa desse texto. Não existe maldição hereditária. E tem mais para entender o contexto. Quando Jesus fala que Deus visitaria a maldade dos pais dos filhos dele, a segunda, terceira e quarta geração, Deus estava mencionando ou dizendo acerca de quem fazia imagem de escultura. Ezequiel capítulo 18, ele mesmo fala, no seu capítulo 18, que o pai não pagará pelo erro dos filhos, nem os filhos pagarão pelo erro dos pais, mas cada um dará conta de si mesmo naquele grande dia, no dia do juízo. Graças a Deus. Então os discípulos estavam presos nesse contexto do Antigo Testamento. Aí eles estavam vivendo o tempo da ignorância, mesmo quando era de Jesus. Aí Jesus falou assim: não, vocês os ignorantes, vocês parece que não vão para a escola dominical, não gostam de culto de doutrina, não lê a Bíblia quando está em casa, não pecou o rei, nem pecou os pais, mas ele nasceu assim, para que a glória do Deus Pai pudesse se manifestar sobre a vida dele. Graças a Deus. Aleluia. Irmãos, eu falo para você, para mim, para nós nessa noite, quantos de nós que éramos portadores de uma deficiência chamada pecado, que escravizava a minha e a tua vida? Quantos de nós que éramos escravos do pecado, que nos impossibilitava de entrar pela porta para poder também adorar a Deus, não pode fazer um culto como esse, numa noite como essa? Éramos portadores de uma deficiência chamada pecado, que escravizava a minha e a tua vida. Como eu disse, Isaías 59, versículo 11, que o pecado faz divisão ou separação entre vós e vosso Deus. Mas se você pecou, se você entrou aqui outra vez dizendo: eu errei, eu falhei, eu pequei, eu não sou digno de estar aqui nesta noite, eu tenho uma receita para você. De 1 João capítulo 2, Jesus vai dizer: filho, eu não pequei, mas se você pecou, fica tranquilo. Se você pecou, ninguém tem direito de apontar o dedo para você, não. Se você pegou, tranquiliza o teu coração, porque Jesus tem algo para falar na tua alma nesta noite. Ei, filho, eu peguei, mas se você pecou, tem um advogado para com Deus, Jesus Cristo junto. A nossa propiciação não só nossa, mas a de todo o teu fiel advogado está presente nesta noite para revogar a tua causa. Ele te perdoa, ele te dá uma nova oportunidade, ele te abraça, ele te coloca de pé. Ei, meu irmão, porque aonde abundou o pecado, diz o apóstolo Paulo, superabundou a graça, o favor imerecido, e o sangue de Jesus nesta noite tem poder para nos purificar de todo o pecado. Seja aspergido pelo sangue nessa noite, seja aspergido pelo sangue, porque nesta noite Jesus te dá uma nova oportunidade. Aleluia! Graças a Deus. Portadores de deficiência não tinha vez, não tinha lugar na sociedade, não podia entrar no templo, não podia sacrificar, não podia adorar, não podia estar num culto como esse, porque a lei proibia. Então você vai entender que quando você pega Mateus 21, versículo 14, olha o que o texto fala em Mateus 21, versículo 14, pastor Jefferson, que vinha ter com ele no pátio do templo, com quem? Com Jesus, e vinha ter com ele no pátio do templo cegos e coxos. Cego não é você não, tá, Rafa? Que vinha ter com ele no pátio do templo cegos e coxos. E o que Jesus fazia? Os curava. Jesus vai curar o templo nesta noite. Jesus vai abençoar o templo nesta noite. Jesus vai restaurar o templo nesta noite. Porque você está no templo e pode ter certeza que Jesus já está agindo, já está operando, já está trabalhando. Você está aqui adorando, mas ele está visitando a tua casa. Você está aqui adorando, mas ele está cortando o laço de morte no meio da tua família. Você está aqui adorando, mas ele já está operado de forma sobrenatural. Vinha ter com ele no pátio do templo cegos e coxos, Jesus os curava. Jesus quer curar tua alma nesta noite. Jesus quer trabalhar de forma sobrenatural na tua alma, no teu coração. Então entenda, abre o teu coração e veja o que Deus vai fazer na tua vida a partir de hoje. Aleluia! O texto falou que no versículo 4 depois, o anjo descia, acredito que era anualmente, de ano em ano, movimentava a água, como eu disse a história, que anjo não cura, como um misticismo, uma mentira que foi contada, e aí disse que quem entrasse por ocasião era curado. O versículo número 5 fala que estava ali um homem que há 38 anos se achava enfermo.
São 38 anos de vida. Só que o versículo 6, que nós repetimos, diz assim, ó, e Jesus vendo este deitado, e Jesus o quê? Vendo este deitado e sabendo. Por que Jesus viu e sabia? Foi porque ele usou seus atributos? Não, Jesus nunca usou seus atributos. Ele nunca foi onipresente, nunca foi onipotente e nunca foi onisciente. Em Filipenses capítulo 6, verso 2, Deus fala que mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas aniquilou-se, ou se esvaziou de si mesmo, tomando forma de homem. Para quê? Para provar que como homem ele venceu, e como homem nós também somos capazes de vencer. Graças a Deus. E por que o Deus aqui Jesus viu e sabia, se ele não usou seus atributos, uma vez que ele se colocou de lado, tirou suas vestes de ela? É simples. Aí nós pegamos Lucas capítulo 2, quando o texto fala que os pais de Jesus pegaram Jesus e subiram para Jerusalém para participar da festa da Páscoa. Jesus tinha 12 anos em Lucas capítulo 2, quando a mãe e o pai pegam ele com 12 anos, sobe pela primeira vez para participar da festa da Páscoa. Aí nós vamos fazer uma matemática, que chama exegese de texto, irmão. Olha só o que o texto vai falar. Quando você pega lá o capítulo 5, qual era a idade do homem? 38? Qual era a idade de Jesus? Era o início do ministério dele, capítulo 5, qual era a idade? 30. Jesus tinha 30 anos, quando ele realizou o terceiro milagre no templo de Betesda. Se Jesus tinha 30, o homem tinha 38, qual era a diferença de idade? 8. Agora vamos para Lucas capítulo 2. Na cultura judaica, um menino de 12 anos, ele é obrigado a subir para Jerusalém para participar da festa da Páscoa. É obrigado. Com 12 anos, já tem que subir, já é considerado um homem maduro. Se com 12 anos Jesus estava com seus pais, aqui é o Lucas capítulo 2, versículo 41. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E, tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. Onde era a festa? Em Jerusalém. Se Jesus tinha 12 anos, em Lucas capítulo 2, quando ele sobe para a festa, para participar da primeira vez, qual era a idade do homem? 20. Então Jesus tinha conhecimento de causa, porque não era a primeira vez que ele subia para Jerusalém para participar da festa. Com 12 anos, Jesus já conhecia aquele homem e já sabia da situação dele. E Jesus vendo esse deitado, sabendo que estava nesse estado havia muito tempo. Disso quer explicação? Então percebe que é fácil interpretar a Bíblia. Quando Jesus tinha 12, o homem tinha 20. Mas quando Jesus estava com 30, cumprindo o ministério do Pai, o homem estava com 38. A diferença de idade era de 8 anos. Mas Jesus já conhecia ele. Já sabia que não era a primeira vez que ele subia para Jerusalém para participar da festa da Páscoa. Louvado seja o nome do Senhor. E o texto foi, Jesus vendo esse deitado. Por que Jesus viu e sabia? Eu só vou dizer algo para você, vou ser breve para nós terminar logo. Os olhos de Deus estão sobre a tua vida nesta noite. Você crê nisso? Você crê que Jesus te viu antes de você chegar aqui? Jesus viu quando você entrou no chuveiro para tomar banho, que você estava cantando e adorando. Jesus viu quando você falou com ele hoje pela manhã, que você dobrou o seu joelho na beira da tua cama e apresentou a tua necessidade para ele. Jesus te viu quando você estava na cozinha, no pé da pia, lavando louça e adorando a ele. Ei, antes de você entrar aqui, os olhos de Deus já estavam sobre a tua vida. Graças a Deus, aleluia. Glória. Eu vou provar que os olhos de Deus estão sobre a tua vida nesta noite. E Jesus veio com esse deitado e sabendo que estava nesse estado, havia muito gente disse, quer explicação? Por que Jesus te viu? Quando você pega a Gênesis capítulo 1, versículo 14, e viu Deus, ó, que a luz era boa e fez separação entre luz e treva. E viu Deus que a luz era boa e fez separação entre luz e treva. Provérbios capítulo de número 15, versículo 10. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os bons e os maus. Salmo de número 34, versículo 15. Os olhos do Senhor nesta noite estão sobre o justo e os seus ouvidos atentos às suas orações. Deus não só te viu, mas ouviu a tua oração e haverá resposta da parte dele para a tua vida nesta noite diante deste lugar. Graças a Deus, aleluia. Apocalipse capítulo 1, versículo 14. A cabeça dele era branca como a lã branca, como a neve, e seus olhos como chama de fogo. Eu vou te provar que Deus não só vê quem está embaixo, mas consegue enxergar quem está em cima na minha retaguarda. Jesus não só vê quem está aqui em cima, mas também consegue enxergar quem está embaixo. Quando você pega Lucas capítulo 19, versículo 5, o texto fala que havia um homem por nome de Zaqueu, de pequena estatura, por ser judeu e cobrado imposto justamente dos seus próprios irmãos, ele era considerado impuro ou até mesmo como um ladrão. Mas o texto fala que Zaqueu sobe no pé de figueira para ver Jesus querer passar. O texto vai ter que dizer, olha, se estando Jesus ali, olhou para o alto e o viu. Estando Jesus ali, olhou para o alto e o viu. Jesus viu Zaqueu em cima da figueira e disse, Zaqueu, desce depressa,
Porque ainda hoje, nesta noite, no Parque Mundial, não é amanhã e nem depois, ainda hoje, esta noite me convém pousar em tua casa, me convém pousar na tua família, me convém abençoar a tua vida. É hoje, não é amanhã, não é depois, é hoje, Zaqueu, que Deus quer mudar a história da tua vida. Aleluia. Se Jesus viu Zaqueu em cima de uma figueira, é difícil para ele ver quem está escondido debaixo dela? Lucas capítulo 1, versículo de número 25 em diante. O texto vai falar que quando Felipe achou Natanael, disse: Natanael, Natanael, achamos aquele que a lei, Moisés e os profetas eram Jesus de Nazaré, o filho de José. Natanael falou: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Felipe falou: vem você mesmo e vê. Quando Felipe e Natanael estão caminhando, Jesus veio ter com eles. No meio do caminho, Jesus olhou para Natanael e disse: eis aí, o verdadeiro israelita, em que não há dolo, seja autêntico, verdadeiro, original. Aí Natanael falou: para lá. Como é que é? E de onde é que tu me conhece? Natanael, deixa eu te falar uma coisa. Antes que Felipe fosse te chamar, te vi eu debaixo de uma figueira. Se Jesus viu Zaqueu em cima da figueira, não seria difícil para ele ver quem está embaixo. Jesus viu quem está aqui em cima do altar, mas também viu quem está embaixo da nave da igreja. E os olhos dele estão sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Ninguém pode escapar do olhar de Deus nesta noite. Eu vou encerrar. Graças a Deus. Lucas 7, versículo 13. O texto fala que Jesus foi na porta da cidade chamada Naim. Se Jesus viu que ele está em cima da figueira, escondido debaixo dela, não é difícil para ele ver quem chorou. Ele para na porta da cidade chamada Naim. O texto sugerido vai dizer que de repente estava vindo do lado de dentro para fora uma pobre viúva que perdeu o marido, estava prestes a ter o único filho que estava morto. E era um culto fúnebre. Jesus entra, se filtra no meio do culto fúnebre para interromper o funeral e disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. Só que o versículo 13, Jesus falou assim: vendo-a, ó, quem disse que os olhos de Deus não estão sobre a tua vida? E vendo-a, Jesus moveu de íntima compaixão para com ela e disse: não chore. Jesus viu a sua causa, a tua dor, o teu sofrimento, a tua angústia, o teu problema, e hoje ele move de íntima compaixão, ou seja, ele se coloca no seu lugar e toma para si tudo aquilo que você tem sentido de ruim, e toma para si e fala assim: não chora. É noite de Deus hoje de trabalhar na sua vida de uma forma sobrenatural. Jesus vendo esse deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse: quer explicação? Jesus está perguntando: você quer mudar de vida nesta noite? Você quer ver Deus operar na sua vida de forma sobrenatural? É hora de você tomar uma posição, sair dessa posição que você está caído diante de Bethesda, se colocar de pé, para que Deus possa operar um milagre sobre a tua vida. Quando Jesus vendo esse deitado, sabendo que estava nesse estado de esquerificação, o enfermo respondeu: Senhor, não tem homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque, mas toda vez que eu vou, desce outro antes de mim. Eu vou encerrar aqui. Dentro da narrativa bíblica, fazendo uma exegese, trabalhando com a hermenêutica, percebe que a epígrafe fala que era um paralítico no tanque de Bethesda. Nos originais você não pode ir pelo tema. Só que o versículo 5 diz que havia um homem que há 38 anos se achava enfermo, mas não revela qual é a sua enfermidade. Só que o versículo 7 ele diz assim: ó, o enfermo respondeu: Senhor, não tem homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque, mas toda vez que eu vou. Peraí, se ele ia, mas ele não era paralítico, como que ele se movimentava? Se ele era paralítico, como é que ele se movimentava? Ele disse, foi ele que disse, o texto está revelando. Ele disse: toda vez que eu vou. Ou seja, ele provou que ele não era alguém acomodado que estava em Bethesda, mas que ele se esforçava para ao menos tentar alcançar aquilo que o coração dele almejava. Não adianta permanecer em Bethesda tanto tempo, entrando e saindo, e você não tomar um posicionamento para que as coisas possam acontecer na tua vida. Sabe por quê? Porque promessa é algo condicional. Deus faz a promessa, mas ela só cumpre a partir do momento que você toma uma posição. Deus prometeu. É como a história da irmã, vou encerrar, que o irmão pregando falou para a irmã: Deus me revelou que você está desempregada, mas Deus disse que ainda essa semana ele está abrindo uma porta de emprego para você. A irmã pulou no sapatinho, falou até em língua. Passou 15 dias, ela procurou o pastor, falou: pastor, aquele irmão estava na cara, aquele profeta. O pastor disse: por quê? Ele não disse que Deus estava abrindo uma porta de emprego, revelou a minha necessidade? E o pastor: e aí? Ele falou: a porta não abriu até agora. O pastor falou: posso fazer uma pergunta, irmã? Pode.
A irmã levantou cedo, no outro dia pegou o currículo e foi atrás de emprego? Ela disse, não, eu estou esperando a porta aberta. Então volta para tua casa, pega o controle, senta no sofá, coloca as pernas para cima e fica guardando a porta aberta. Você vai dizer isso ali. Promessa condicional. Deus promete, mas a promessa só cumpre quando nós tomamos uma atitude. Glória! Permaneça em certeza que as águas serão movimentadas, mas faça a tua parte, que Deus fará dele por você nesta noite, diz o Senhor. Quero fazer oração com a igreja. Quero fazer uma oração com a igreja. Aleluia. E ele disse: levanta, pega a tua cama e anda. Ele disse: